Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nós vamos conversar um pouco sobre termoquímica, tema que o Enem ama colocar nas suas edições, correto? Principalmente no que envolve cálculos de ΔH. Então vamos aí aprofundar um pouquinho nesse panorama da termoquímica. Mas afinal, o que é termoquímica? A termoquímica é a parte da química que estuda as variações energéticas que acompanham as reações químicas. Estudantes, tenham em mente que as reações químicas sempre vão ter variação energética. Não existe reação química sem variação energética, correto? Então, todas as reações químicas é acompanhada de uma variação energética. E essa variação é objeto de estudo de termoquímica. Então, vamos aqui. Mas, professor, por que a termoquímica, por que existem essas variações? Nós temos um negocinho chamado energia de ligação. Nós sabemos que nas reações químicas há quebra de ligações e formação de novas ligações, que, em geral, as quebras de ligações são acompanhadas pela absorção de energia e a formação de ligações é relacionada, acompanhada pela liberação energética. E devido a isso, faz-se um saldo energético, uma variação. Só que essa energia que nós estamos falando, em termos de termoquímica, nada mais é do que o calor. O calor, nós já sabemos, ele é uma energia em trânsito. Estudantes, tenham em mente que o calor é um tipo de energia. Uma energia em trânsito, que geralmente vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E essa transição energética nós chamamos de calor. Esse calor geralmente é medido em calorias, que é representado pela sigla Cal, que na verdade caloria é a temperatura, a energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 ml de água. Correto. Esse calor também pode aparecer nos seus exercícios como em joules ou quilojoules, sendo que uma caloria é igual a 4,18 joules. Mas, se tratando de termoquímica, esse calor é trabalhado em termos de entalpia, que é representado pela letra H. A entalpia nada mais é do que a energia total armazenada no sistema, ou em outras palavras, o calor total armazenado no sistema. E esse calor, por estar relacionado à termoquímica, ele deve ter variação de entalpia. Então, essa variação nós chamamos de ΔH, que é representado pela entalpia final menos a entalpia inicial. E como nós estamos tratando de reações químicas, de equações químicas, por representação gráfica, nós estamos falando que a entalpia final é a entalpia do produto e a entalpia inicial é a entalpia dos reagentes. E dentro desse conceito de entalpia, nós temos ainda a entalpia de formação e a entalpia de combustão. Correto. Indo além, devido a essas variações de entalpia, nós podemos classificar as reações termoquímicas de duas maneiras, como reações exotérmicas e como reações endotérmicas. Qual a diferença entre as duas? Nas reações exotérmicas, há liberação de energia, consequentemente, um aumento da temperatura ambiente. E, se tratando de entalpia, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Consequentemente, o ΔH sempre vai ser menor que zero, ou seja, ele sempre vai adotar um valor negativo. Já na reação endotérmica, existe a absorção de energia. Consequentemente, diminui-se a temperatura ambiente e a entalpia do produto vai ser maior que a entalpia dos reagentes. Em termos de ΔH, o ΔH sempre vai ser positivo, ou seja, maior do que zero. Então, estudante, em relação às reações endotérmicas e exotérmicas, tenham em mente, reações exotérmicas liberam calor. ΔH sempre negativo. Reações endotérmicas absorvem calor. ΔH sempre com valor numérico positivo.
O Enem também gosta de trabalhar com gráficos energéticos, com gráfico de entalpia pelo custo da reação. Quando você analisar o gráfico, se for uma reação exotérmica, a entalpia dos reagentes sempre vai estar acima da entalpia dos produtos. Caso a reação seja endotérmica, o gráfico se inverte. A entalpia do produto vai ser acima da entalpia dos reagentes, correto? Então você pode trabalhar as reações exotérmica e endotérmica em termos de ΔH ou em termos de gráfico. Então vamos prestar bastante atenção aí nessas questões. Voltando aqui para o nosso mapa mental, para finalizar a termoquímica, nós temos uma lei que nós chamamos de lei de Hess, que é uma lei que é usada nas reações que acontecem em 2 ou mais etapas. Mas a lei de Hess é uma aula à parte, nós vamos dedicar uma aula inteira para ela. Então, estudantes, nós temos aqui o panorama geral de termoquímica. E para nós consolidarmos esse panorama geral energético, aqui das variações energéticas, nós vamos resolver a questão 123 do Enem 2018, que usa a termoquímica como base. Então vamos aí para o enunciado da questão. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis, gerado no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Pois bem, então vamos aí para esse ciclo do carbono. Observem aí nesse ciclo que nós temos CO2 e água passando por um processo 1, produzindo combustível reduzido e O2. E esse combustível, esse O2, passa pelo esse processo 2, voltando a produzir CO2 e água. Correto. Analisando esse ciclo, ele pergunta: nesse ciclo, a formação de combustível está vinculada à conversão de energia. Ou seja, ele quer saber o seguinte: para formar combustível, eu tenho que transformar, converter que tipo de energia para qual outro tipo de energia. E deu as opções: converter energia térmica em cinética, energia química em térmica, eletroquímica em calor, cinética em eletromagnética e, por fim, eletromagnética em energia química. Vamos analisar então aí na resolução. Esse é o ciclo. Ele quer saber qual é o tipo de energia que foi convertido para produzir combustível. Então, a parte do ciclo do carbono que interessa para a gente é essa, pois está aqui a produção do combustível, alguma coisa passou por esse processo 1. Que coisa foi essa? Que reagentes foram esses? Que espécies químicas foram essas? O CO2 e a água. Então, de fato, o CO2 e a água passaram por algum processo, produziu combustível reduzido e O2. Então, esse é o processo de interesse na questão. Nós já sabemos que os combustíveis armazenam energia química. Então, a resposta tem que ser algum tipo de energia convertida em energia química. E a única alternativa que condiz com essa resposta é a letra E, energia eletromagnética em energia química. Mas, professor, nós podemos aprofundar essa resposta. Vamos voltar aqui no ciclo. Observe que quem passou pelo processo 1 é o CO2 e a água. E se você foi um bom aluno de biologia, você vai entender, vai lembrar que o CO2 e a água, quando reagem na presença de luz, é a reação de fotossíntese. E o nome fotossíntese já leva na nossa cabeça eletromagnetismo. Energia eletromagnética. Por quê? Foto lembra fotossíntese, lembra foto. Foto lembra luz. E luz, energia eletromagnética. Então, realmente, a alternativa correta é a letra E. Energia eletromagnética foi convertida em energia química. Bem, estudantes, chegamos ao final da nossa primeira aula de termoquímica, que analisa os conceitos gerais de termoquímica, lembra as classificações de reações endotérmicas e exotérmicas, relembra o conceito de calor e entalpia, consequentemente, o ΔH. Até a próxima aula, tamo juntos!